Belém caminha para se tornar o lugar mais quente do Brasil. Mais do que isso, um estudo recente aponta que até 2050 a capital do Pará deverá ser o segundo centro urbano mais quente do mundo. É claro que ondas de calor têm atingido e tendem a seguir atingindo o Brasil com cada vez mais força. Mas o caso de Belém é especial. O que explica isso e o que está sendo feito para tentar mudar essa trajetória? E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos falar sobre as causas, consequências e investimentos frente ao calor infernal que atinge Belém do Pará. E para isso eu converso com o meu colega de DW, Thiago Melo, que é de Belém e esteve na cidade produzindo uma reportagem que pode ser acessada em vídeo no canal da DW Brasil no YouTube e também no site da DW Brasil. Era uma tradição, né, na cidade, essa chuva da tarde. Essa chuva da tarde não existe. Inclusive, nós ouvimos isso de uma pesquisadora, não existe há pelo menos 2 anos, como existia antes, né? Aquela chuva de ter, a partir das 2, 3, 4 da tarde, uma chuva de meia hora, 40 minutos. Um calor insuportável, daqueles que se precisa de sombrinha para andar na rua. Essa é a realidade de muitos dias em Belém, no extremo norte do Brasil. E as previsões não são nada animadoras. Ao que tudo indica, vai piorar. Um estudo publicado em 2023 pela ONG Carbon Plan, em parceria com o jornal americano The Washington Post, aponta que em 2050, Belém deverá ser o segundo centro urbano mais quente do mundo, com 222 dias de calor extremo por ano. A capital do Pará deve ficar atrás somente da cidade de Pekanbaru, na Indonésia, que em até 25 anos deve contabilizar 344 dias escaldantes. A diferença, no entanto, é que essa cidade na Indonésia já tinha 300 dias muito quentes todos os anos no início deste século. O caso de Belém é ainda mais extremo porque no início dos anos 2000 a capital do Pará tinha apenas 50 dias de calor por ano. Manaus, por exemplo, terá 258 dias escaldantes por ano em 2050, mas em 2000 já tinha cerca de 150, então a diferença não é tão grande como no caso de Belém. Tiago, a gente sabe que o calor tem sido cada vez mais intenso em todo o mundo, mas o que está acontecendo em Belém para essa mudança ser tão evidente? Então, Guilherme, é uma pergunta até difícil de responder. Os próprios especialistas têm dificuldade, né, de bater o martelo, né? O que está acontecendo em Belém? O mundo todo está passando por isso, né? Só que as cidades menos resilientes, na verdade, vão sofrer mais. E é o que está acontecendo em Belém. A percepção que as pessoas têm lá, a população, é de que o calor, assim, aumentou muito, cresceu muito nos últimos anos, especificamente nos 2 últimos anos. E isso eu conversei com os especialistas lá da cidade que realmente relataram isso, né? O prolongamento do período de estiagem, né? Que aumentou muito mais esse calor na cidade, né? A sensação térmica na cidade é muito maior agora. Calor de uma temperatura de mais ou menos quantos graus, Thiago, só para a gente ter uma ideia? E como é que é esse calor em Belém? Então, atualmente em Belém, esse calor ele varia, né, dependendo da época, mas a temperatura média varia entre 32, 33 graus mais ou menos, só que a sensação térmica vai mais lá para cima, né, por causa da umidade. Na época que seria o verão lá na região, né, esse calor, essa temperatura sobe muito mais, né, vai para, sei lá, 34, 36 graus com essa umidade, né, e sem a chuva, porque no verão chove muito menos. Quando chove, então o calor vai lá para cima, a sensação térmica vai lá para cima. A gente chega a Belém, desce no aeroporto, até uma questão curiosa, as janelas do avião mesmo, a gente já percebe, já ficam embaçadas por causa dessa umidade. E isso a gente sente mesmo, já saindo assim do aeroporto, é muito quente e úmido, né? E isso, claro, aumenta a sensação térmica, a sensação do calor. Essa questão da chuva, Thiago, ou melhor, a ausência ou menor frequência dela na cidade, né? O que aconteceu com a chuva que costumava cair todos os dias em Belém?
era uma tradição, né, na cidade, essa chuva da tarde. Essa chuva da tarde não existe. Inclusive, nós ouvimos isso de uma pesquisadora, não existe há pelo menos 2 anos, como existia antes, né? Aquela chuva de ter, a partir das 2, 3, 4 da tarde, uma chuva de meia hora, 40 minutos. Isso já não existe mais, segundo esses especialistas. O que existe, sim, é esse aumento do calor, né? Porque a gente acaba suando muito o dia inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que tá dormindo, né? Nem a hora que vai dormir, a hora que tá dormindo, a gente sua muito por causa dessa umidade. Então, assim, isso faz parte, na verdade, do que vários estudos, né, falam e pesquisadores também relatam desses extremos, né? Os extremos das mudanças climáticas. Então, Belém está vivendo exatamente isso, né? Esse período de estiagem mais prolongado, o período de chuvas, quando acontece já bem atrasado, são chuvas muito mais fortes, mas você falou dessa característica da cidade, né, como eu já havia mencionado, que é a questão da chuva da tarde, que de fato era uma tradição, era assim, todo mundo que visitava Belém antigamente, na década de 90, por exemplo, no início dos anos 2000, relatava isso, né? Lá as pessoas marcam os encontros depois da chuva, que engraçado, que curioso e tal, e de fato isso acontecia. As pessoas marcavam os seus encontros e os seus compromissos depois da chuva, porque sabia-se que era aquela chuva que ia cair por meia hora, 40 minutos, torrencialmente, né? Que é o famoso toró, e depois disso a cidade ia voltar, né, para o seu ritmo normal, o sol ia voltar a brilhar e a cidade voltaria ao seu ritmo e tudo ocorria perfeitamente bem. Hoje em dia já não existe mais essa chuva, todas as tardes, ou quando acontece já num horário que não era o mesmo horário, mas uma coisa é verdade, esse período de estiagem aumentou, né? Então essa chuva tradicional de fato está bem mais escassa e dando espaço aí para o calor, né? E esse calor atinge todos os bairros da cidade ou as periferias acabam sofrendo mais? Sim, o calor, de fato, abrange a cidade inteira, né? Agora, a questão é, quem é que sente mais esse calor? Quem tá nos bairros do centro ou quem tá nas periferias? Com certeza quem tá nas periferias, né? Tem uma coisa interessante que Belém, ela tem um título, ela é conhecida como Cidade das Mangueiras. Por quê? Porque o centro da cidade, ele é completamente arborizado por mangueiras, né? Então, assim, você anda pelas avenidas principais do centro, você passa, na verdade, por vários túneis verdes de mangueiras, assim. É uma coisa bem bonita, mas quem circula por essa região acha assim, a cidade é super arborizada, mas não é isso, né, na verdade. Inclusive, é até curioso, porque Belém é uma capital da Amazônia, né, tá no meio da floresta, mas o índice de árvores por habitante é muito mais baixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né. Um dos especialistas que nós ouvimos lá em Belém, que é o professor Rodrigo Rafael, da Universidade do Estado do Pará, coordenador do curso de Geografia da universidade, ele menciona isso. Ele fala que esse índice em Belém fica entre 2 ou 3 árvores por metro quadrado por habitante em Belém, enquanto que esse índice lá da OMS, né, o ideal seria entre 9 e 12, ou seja, é um índice muito baixo, né? E essa questão da falta de árvores, ela é mais perceptível na periferia, né? E a gente sabe, né, e os especialistas também mencionam isso lá, que quando você está numa região que é menos arborizada, obviamente a sensação térmica vai ser muito maior, né? Onde predomina o asfalto, onde predomina o concreto, onde tem menos árvore é onde esse calor vai ser mais sentido, né? E isso acontece nas periferias de Belém. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Tiago, uma curiosidade que eu tive ao assistir a tua reportagem sobre Belém é a quantidade de ilhas que compõem a cidade. Eu imagino que nessas regiões cercadas por água o calor possa ser menor. Mas mesmo assim, os ribeirinhos também têm sentido que algo está diferente? Sim, Guilherme, mesmo nessas regiões de ilhas, né, o calor também tem sido insuportável. Vários ribeirinhos que nós ouvimos relataram isso. Um deles disse que é um calor que eles nunca sentiram antes, mesmo nessa região, né, que é, quer dizer, uma ilha, né, toda totalmente arborizada, cercada de água, e mesmo assim, mesmo lá, as pessoas estão sentindo esse calor como nunca antes sentiram, né, nunca sentiram antes. Belém
tem a parte urbana, né, continental, e é uma cidade que é formada também por dezenas de ilhas. Só para ter uma ideia, moram nessas ilhas cerca de 40 mil pessoas. Então, assim, é uma população bastante grande, né, que vive agora os extremos, né, das mudanças climáticas, o calor, e nós ouvimos também lá deles outras dificuldades que eles começaram a perceber, né, com o aumento da estiagem, do período de estiagem, a falta de chuvas, né, calor excessivo, a vida deles já não é mais a mesma lá, né, então além de sentir calor, eles também têm dificuldade já com as frutas, que já não são as mesmas, né, já não conseguem colher a mesma quantidade de frutas para o próprio sustento, também a questão do camarão, por exemplo, que era uma coisa que eles consumiam bastante, conseguiam pescar ali nos rios da região. Hoje em dia eles também relataram que já não há tanto assim, são vários efeitos que eles estão sentindo, né, lá nas ilhas. Tiago, então, baseado nisso, eu queria te perguntar o que foi possível observar em Belém como uma tentativa de buscar amenizar o calor. O que tem sido feito são tem várias medidas aí que a sociedade civil e os governos, né, locais, o governo do Pará, a prefeitura de Belém, eles estão envolvidos aí trabalhando em medidas para tentar tornar a cidade mais resiliente, né? Então, trazer mais arborização, levar mais condições para a cidade tentar ser uma cidade menos quente, né? Ou seja, oferecer um conforto térmico maior para a população, já que aquele índice, né, de arborização na cidade é muito baixo. E o que de fato é preciso fazer para que Belém evite que o calor aumente ano após ano, chegando ao extremo já em 2050? Olha, de fato, o que precisa é a cidade se tornar mais resiliente, né? Isso, assim, foi unanimidade de todas as fontes, os pesquisadores que nós ouvimos lá em Belém, e não só, nós ouvimos também o CEMADEM, e todos falaram isso. A resiliência, a sustentabilidade é muito importante para que a cidade consiga evitar esse quadro mais infernal, né, lá no futuro. E, claro, a cidade tem tomado medidas, como eu já falei anteriormente, a sociedade civil tem buscado discutir essas medidas e participar de forma efetiva mesmo nessa questão, na discussão da crise climática, assim como os governos. Foi criado, por exemplo, no final do ano passado, o Fórum Climático de Belém, que é um fórum que o município criou a partir de uma pressão da sociedade civil para que todos participassem na criação de políticas públicas para tornar a cidade mais resiliente, mais sustentável, né, até 2050. Então, isso é o que está sendo feito e é o que a cidade está tentando fazer, né, se tornar mais resiliente para que isso lá na frente não chegue, quer dizer, tentar evitar esse futuro climático infernal, né. Tem a falta das chuvas, né, o período de estiagem muito prolongado, mas também quando esse período de chuva ele acontece, né, que já aconteceu esse ano atrasado, as chuvas têm se tornado cada vez mais fortes, né, e provocando alagamentos na cidade. A cidade, ela é assim, cercada por canais, cortada por canais, e esses canais, ao longo dos anos, segundo uma pesquisadora que nós ouvimos lá, a pesquisadora Marlúcia Martins, do Museu Emílio Guild, ela falou que a cidade foi impermeabilizada ao longo dos anos, né, e hoje ela sofre com essa impermeabilização, né, porque a água não tem para onde escorrer, e várias zonas da cidade sofrem com alagamento. Então agora, inclusive, estão fazendo uma série de obras na cidade, também por causa da COP30, e boa parte dessas obras se passa nesses canais para tentar tornar a cidade mais resiliente, né? De que forma? Vegetando essas regiões, trazendo mais, digamos assim, permeabilidade, né, para a cidade, para que não aconteça esses alagamentos históricos, né, em Belém, que já vem acontecendo ao longo dos anos. Aliás, a questão da chuva, né, uma informação interessante que o pesquisador do CEMADEM, o José Marengo, ele fala, né, que os prognósticos para o futuro, para essa região da Amazônia, né, onde Belém está, é que de fato o período de estiagem seja muito mais prolongado, o calor seja mais excessivo, mas isso não quer dizer que não vai ter chuva e que essas chuvas possam causar inundações, né? Então, ou seja, são mesmo a questão dos extremos, né, das mudanças climáticas, períodos de estiagem prolongados e chuvas muito fortes em um curto período de tempo. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui.
Fica aqui também meu muito obrigado ao Thiago Mello por todas essas informações e também bastidores compartilhados neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.